Olá a todos, quero mostrar nessa videoaula para vocês o programa de consultor adjunto aqui da Maxus Sistemas. O que consiste esse programa? Esse é o programa que consiste numa parceria entre a Maxus Sistemas e o consultor independente, onde a Maxus fornecerá as ferramentas de trabalho e o consultor empregará sua capacidade laborativa e seu conhecimento na busca de novos clientes, bem como na coordenação do projeto de implantação das soluções tecnológicas no sistema. Então, o programa de consultor adjunto, ele é uma parceria onde vai envolver a Maxus Sistemas, que fornecerá os produtos, são softwares de gerenciamento que a Maxus desenvolve e que tem já desenvolvido, e o consultor, que é na verdade um profissional independente, ou seja, sem vínculo empregatício com a Maxus, e que ele vai buscar construir uma carteira de clientes, onde esses clientes irão utilizar o sistema Maxus e vai contar com o suporte do consultor, que vai auxiliar a empresa no processo de implantação e de efetivação do uso desta ferramenta dentro das empresas. Então, os objetivos desse sistema é possibilitar que nosso cliente, o cliente da Maxus, e o cliente do consultor, obviamente, tenha não apenas suporte operacional do sistema, mas sim ter ao seu alcance um profissional com conhecimento acadêmico na área de gestão, capaz de conduzir o processo de implantação das nossas soluções de forma proativa, apontando alternativas, construindo soluções, eliminando problemas, traçando o planejamento, acompanhando a execução dos planos e avaliando os seus resultados. Então, o maior objetivo é que o nosso cliente possa contar com o apoio de um profissional que esteja preparado, devidamente preparado, com o conhecimento amplo das ferramentas e das soluções que a Maxus desenvolve, e que tenha também conhecimento acerca das necessidades de informações que os clientes hoje demandam. Então, hoje as empresas precisam estar gerenciando a partir de informações. As empresas estão inseridas no mercado onde a legislação impõe obrigações tributárias, obrigações legais jurídicas, obrigações contábeis, as quais as empresas terão que cumprir, e nem sempre o trabalho puro e simples do contador, aliás, na maioria dos casos, não poderá resolver todos os problemas. Então, com o avanço da tecnologia e o avanço das exigências fiscais que a Receita Federal, secretarias de fazendas estaduais e municipais e diversas outras legislações, inclusive trabalhista, previdenciária, estão impondo às empresas. Então, em um futuro breve não haverá empresas que não tenham necessidade de utilizar pelo menos um software de gestão para poder cumprir essas obrigações. Outros objetivos que temos com esse projeto é a satisfação do cliente por ter um profissional qualificado acompanhando de forma perene o projeto de implantação. Então, software hoje você encontra de todos os jeitos, a todos os preços, inclusive de graça. Entretanto, o grande desafio das empresas é exatamente utilizar essas ferramentas pela complexidade que muitas vezes as necessidades de cumprir legislações, necessidade de informações impõem. Então, a dificuldade de um software de gestão poder funcionar oferecendo resultados positivos é exatamente pela falta de um profissional acompanhando o dia a dia. Geralmente as empresas, principalmente as pequenas, não dispõem de corpo funcional qualificado e não dispõem também de tempo para poder procurar aprender as ferramentas e poder utilizar da melhor forma possível. Então se esbarra em várias dificuldades para poder a pequena empresa poder chegar a utilizar
um software de gestão como é o da Maxus de forma eficaz e que possa trazer resultados e que não precise trazer apenas custos e despesas para a empresa. Outro objetivo, aliás é muito interessante, é o impulso na carreira do consultor, pois o cliente satisfeito indicará outros clientes. Então veja, nós com esse projeto não estamos buscando vendedores de software, estamos buscando consultores que queiram trabalhar nesta área, que estão se formando para trabalhar na área contábil, na área administrativa, como consultores de empresas. Então nós estamos dando para esse consultor a oportunidade de montar uma carteira de clientes a partir do uso de nossa ferramenta. Porque um dos grandes desafios de qualquer consultor ao chegar na empresa para prestar uma consultoria é exatamente ter acesso às informações que ele precisa para dar uma orientação com segurança. Então, geralmente as empresas pequenas dispõem de pouca organização, de pouca informação disponível para poder passar para os consultores e eles poderem dar uma orientação em cima de informações fidedignas. Então, sem uma ferramenta de gestão integrada funcionando dentro da empresa, onde você tenha todos os controles integrados, é quase impossível a qualquer consultor ao chegar em uma empresa fazer um trabalho coerente, fazer um trabalho produtivo, um trabalho que traga resultados. Então eu digo isso com a autoridade de quem milita nessa área de consultoria já há mais de 20 anos. Nós temos uma empresa de consultoria, além da empresa de desenvolvimento de software. E entramos nessa área de desenvolvimento de software justamente para suprir essa lacuna de informações que nós sempre nos deparávamos quando íamos prestar consultoria às empresas. Então nós em determinado momento percebemos que não haveria como prestarmos serviço de qualidade sem que tivéssemos uma ferramenta que trouxesse todas essas informações. Então daí partimos para esse projeto de desenvolvimento de sistema para poder a partir daí melhorarmos o nosso trabalho como consultores. Então assim fizemos e hoje temos aí a nossa empresa de consultoria e temos a nossa empresa de software e prestamos serviços de consultoria e serviços a partir do uso do nosso software. E digo para vocês que se não tivéssemos tomado essa decisão, hoje o setor de consultoria em nossa empresa seria muito restrito, porque quando somos solicitados a prestar uma consultoria, a primeira coisa que nós verificamos é a existência de sistema de informações gerenciais. E aí geralmente nós nos deparamos com algumas deficiências de sistemas que não são integrados ou mesmo deficiências que não são vindas do sistema que a empresa utiliza, mas sim da forma como a empresa utiliza. Ou seja, se fizermos uma pesquisa vamos perceber que a maioria dos softwares utilizados nas empresas eles são subutilizados. Então, com o objetivo de suprir a essa deficiência dos softwares e das empresas é que nós temos esse projeto de consultor adjunto que vai aliar o uso da nossa ferramenta que foi desenvolvida com foco muito forte no atendimento à legislação fiscal, no atendimento à necessidade das empresas de gerar informações e focado na necessidade do trabalho do consultor, ou seja, desenvolvemos um software que fosse capaz de dar subsídio para que o consultor, principalmente o consultor contábil e financeiro, ao chegar na empresa tivesse condições de ter dados que pudessem embasar o seu trabalho de consultoria. As nossas soluções, desenvolvidas com o objetivo de realizar a gestão integrada, elas são desenvolvidas com o objetivo de realizar a gestão integrada de todos os processos gerenciais de uma empresa. Setor de faturamento, contas a receber, cobranças, boletos bancários,
compras, estoques, contas a pagar, controle de produção, ordem de serviço, sistemas para restaurantes, pizzaria, indústrias, contabilidade, balancetes, balanço, DRE, nota fiscal eletrônica, cupom fiscal, Sintegra e Exped. Ou seja, nossas soluções contemplam todos esses segmentos e essas funcionalidades. Tudo isso funciona de forma integrada, ou seja, nós temos soluções o nosso software atende indústria e comércio de modo geral e atende a segmentos que têm necessidades específicas, necessidades especiais, como os restaurantes e pizzarias. Temos também serviços, vários setores de serviço, como oficinas, gráficas, que são necessidades que possuem necessidades específicas para o seu controle, e que o nosso software também já tem especificações necessárias para atender bem a esses segmentos. O cenário atual é o que nos faz acreditar que esse projeto não poderia ser lançado em um momento melhor em nosso país. Nós temos um cenário de várias obrigações legais que vêm sendo implantadas desde 2005, com o surgimento do projeto de SPED fiscal da Receita Federal. E esse projeto SPED vem avançando a nível de exigência, a nível de modernização, e vai obrigar que todas as empresas em breve tenham que utilizar pelo menos um sistema que imita pelo menos a documentação fiscal desta empresa. Por quê? Já está marcada a data para acabar com o documento fiscal em papel. Então hoje, o que é que nós temos em termos de obrigatoriedade fiscal, e que essa obrigatoriedade se transforma em oportunidades para o consultor que vai trabalhar conosco e para nosso sistema poder alavancar vendas no mercado e alavancar clientes. Nós temos aí a obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica, que hoje só não é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica modelo 55, ou seja, aquela nota fiscal maior, o comércio varejista. Então, se eu abro hoje uma indústria, se eu abro um comércio atacadista, se eu abro uma empresa de serviço, todas elas estão hoje obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica modelo 55, ou nota fiscal eletrônica de serviços. Se eu abro uma transportadora, ele está obrigado a emitir conhecimento eletrônico de frete. Então, a nota fiscal eletrônica ela é obrigatória para esses segmentos já há algum tempo, e muitas empresas estão já emitindo essa nota fiscal eletrônica. Ocorre que, ao ser lançada essa nota fiscal eletrônica lá em 2007, 2008, o fisco, o governo, lançou um emissor gratuito que já foi anunciado que não será mais atualizado a partir de dezembro de 2016. Então, dezembro de 2016 sai do ar o emissor gratuito de nota fiscal eletrônica. O que é que vai ocorrer? Todas as empresas que utilizam o software emissor gratuito de nota fiscal eletrônica terão que adquirir uma outra solução para solucionar a sua necessidade de emitir documento eletrônico. Nós temos também o conhecimento eletrônico de frete, que também vai ser extinto, que existe emissor gratuito para o CTE. Nós temos aí também na nossa porta, já implantando em fase de implantação em vários estados da Federação Brasileira, aqui no estado da Bahia, onde nós estamos, já está em fase de uso, já existem empresas, nós já temos clientes utilizando nota fiscal eletrônica ao consumidor desde agosto de 2015. O estado da Bahia lançou um calendário de implantação da nota fiscal eletrônica final de 2015, mas quem quiser se emitir voluntariamente já poderia emitir a partir de julho de 2015. Então, desde o ano passado, nós estamos agora em junho,
estaremos agora em julho de 2016, completando um ano da implantação da nota fiscal eletrônica consumidor aqui no estado da Bahia. E o estado da Bahia lançou inicialmente um calendário, fez um lançamento de possibilidade de implantação, ou seja, possibilidade de emissão de nota fiscal eletrônica para quem quisesse aderir de forma voluntária. Então algumas empresas já aderiram. Nós temos hoje vários clientes emitindo nota fiscal eletrônica de forma voluntária. Mas a Cefaz agora, final de 2015, lançou um calendário de obrigatoriedade da nota fiscal eletrônica. E nesse calendário está previsto que em 2017 todas as novas empresas que forem abertas no estado da Bahia, independentemente do porte, terão que emitir nota fiscal eletrônica, ou seja, já vai nascer obrigadas a emitir a nota fiscal eletrônica. A partir de julho próximo de 2016, todas as empresas que faturarem acima de 3.600.000 reais por ano já terão que emitir nota fiscal eletrônica consumidor. A partir de janeiro de 2018, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia não mais autorizará o uso de emissor de cupom fiscal, ou seja, impressoras fiscais só serão autorizadas até o final de 2017. 1º de janeiro de 2019 deixam de ser autorizadas a emissão de novos talões de nota fiscal. Então, a partir de 1º de janeiro de 2019, nenhuma empresa não terá mais acesso aos talões manuais de nota fiscal eletrônica, de nota fiscal consumidor para emitir. Então, terão obrigatoriamente que passar a emitir nota fiscal eletrônica consumidor. Então, vejam que nós temos aí nos próximos 2 anos, haverá uma grande demanda de aquisição de sistemas para emissão de nota fiscal eletrônica consumidor. Nós temos aí também o SPED fiscal ou Sintegra, que serão obrigatórios para todos. Por quê? O Sintegra é uma obrigação antiga que foi criada lá desde 1995 e ele é obrigatório até hoje para todos os contribuintes que emitem qualquer documento por meio eletrônico. Então, quem emite nota fiscal eletrônica, quem emite hoje um cupom fiscal, quem passar a emitir a nota fiscal eletrônica consumidor, terá obrigatoriamente que enviar o arquivo Sintegra. Está dispensado do Sintegra apenas aquelas empresas que já enviam o arquivo SPED fiscal. Então, a partir do momento que você passa a emitir nota fiscal eletrônica por meio eletrônico, automaticamente esta empresa estará obrigada a emitir o arquivo Sintegra ou o arquivo SPED. Se ele estiver na faixa de faturamento que seja obrigado ao SPED fiscal, ele não precisa mandar o arquivo Sintegra. Se ele estiver fora do faturamento, ou seja, abaixo do faturamento que seja exigido o SPED fiscal, ele terá que enviar o arquivo Sintegra. Então, todas as empresas terão que enviar estes arquivos e terá que ser utilizado um sistema que faça esse envio. Então, o emissor gratuito não faz isso. A contabilidade hoje, o escritório contábil que poderia cumprir essa obrigação, só que para ele cumprir a obrigação de enviar o arquivo Sintegra, ele teria que ter acesso às informações de forma detalhada vindas das empresas. Então, as empresas terão que ter um software que faça esse detalhamento para que a contabilidade possa ter acesso a isso de forma minuciosa, para que ele possa cumprir essa obrigação. Então, em última análise, quer dizer que a própria empresa terá que gerar as informações necessárias internamente à medida que suas operações vão ocorrendo, para que a empresa possa fornecer essas informações para o contador enviar o Sintegra dele, ou que a própria empresa transmita isso do seu próprio escritório administrativo. Nós temos também aí um cenário de concorrência acirrada. Por incrível que pareça, a concorrência é um aliado nosso na venda de soluções de gestão. Por quê? Quanto mais você tem concorrentes, mais você tem achatamento de margem de lucros,
mas você precisa brigar por preços, você precisa reduzir custos, você precisa conhecer os números da sua empresa. Não é possível reduzir despesas se a empresa não conhece com precisão os números que ela tem. Então, o primeiro passo para que uma empresa possa pensar em reduzir custos é exatamente conhecer esses custos. E se a empresa não tem um processo organizado de coleta de informações sobre o andamento do seu negócio, ou seja, conhecer com detalhes as suas despesas, onde é que cada despesa está sendo mais, onde é que determinadas despesas estão sendo mais representativas no seu resultado, qual é o produto que te dá mais lucro, qual é o que te dá menos lucro, qual é o custo daquele produto. Então são informações que eu acredito que não é possível você ter, nenhuma empresa ter todas essas informações de forma concisa, de forma precisa, de forma segura, se não tiver um bom sistema de gestão funcionando de forma integrada. Nós temos também uma situação que nosso país, infelizmente, é tomado hoje, a questão das fraudes e dos desvios nas empresas. A gente vê falar de corrupção. A corrupção, caros amigos, não está apenas em Brasília. A corrupção está na sociedade. E ela está, por estar na sociedade, ela está no cara que compra e não paga, ela está na pessoa que toma um empréstimo no banco e não paga, ela está no amigo que pede algo emprestado e você não devolve. Então ela está em todos os segmentos da sociedade. E as empresas não estão livres disso. As empresas precisam monitorar melhor os seus processos, porque elas são vítimas presas muito fáceis para as pessoas de mau caráter. Então é muito comum as empresas serem vítimas de desvio de estoques, de desvio de dinheiro, de valores em caixa, entendeu? Então somente uma organização, o uso de ferramentas de controle é que as empresas poderão ter. Primeiro, saber se estão ou não sendo vítimas dessas fraudes. E segundo, poder identificar. Então as empresas precisam ter noção de que o fator confiança ele é bom até determinado ponto. Mas se a empresa não tiver controle, não existe funcionário honesto que não possa ser suscetível a cometer um desvio de conduta. E se ele fizer a primeira vez, geralmente tenderá a fazer mais vezes. E a empresa, quando muitas vezes descobre, é quando a coisa já não há mais solução, ou seja, ela já foi vítima, a empresa já estará endividada, já estará em situação difícil e muitas vezes já vi várias empresas quebrarem por ser vítimas desse tipo de fraude, desse tipo de desvio. Então as empresas precisam se preocupar com isso. Então daí também um gancho interessante para que você, consultor que está conhecendo nosso projeto nesse momento, possa ter como um argumento interessante de venda. Nós temos a necessidade de gerir a partir de informações, ou seja, de gerenciar negócios a partir de informações. E como eu disse, a concorrência acirrada, a evolução tecnológica está fazendo com que várias empresas se modernizem em termos de se instrumentar com ferramentas que possam te dar informações sobre o seu negócio. Então, aquelas empresas que abdicarem de gerir a partir de informações seguras do seu negócio, elas terão dificuldade de se manter no mercado, porque se eu tenho 5 concorrentes que gerenciam a partir de informações, eu como concorrente direto deles, eu não posso estar por trás. Eu não posso deixar de ter as mesmas informações, o mesmo privilégio que eles têm, porque senão, desses 5, provavelmente eu seria o primeiro a sair do mercado. Então as empresas precisam passar a utilizar ferramentas de gestão, ferramentas que forneçam informações para que o administrador possa conhecer como é que o seu negócio está andando. Nós temos também aí uma situação, o mundo digital, o mundo cada vez mais digital. Então nós temos hoje
o e-commerce e a mobilidade como ferramentas fortes de venda. Então, em um momento ou outro, todas as empresas terão que passar a ter seu e-commerce, passar a ter um site onde possa também disponibilizar seus produtos através de um site. Talvez ter um aplicativo que facilite o cliente consultar um produto, adquirir um produto, verificar o estoque, verificar o preço. Enfim, o mundo está caminhando para tudo ser digital. Se o fisco está caminhando para ser totalmente digital, não há como as empresas ficarem de fora. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, todas as empresas terão que ter acesso à tecnologia da informação, acesso a sistemas de informações para poder gerenciar seus negócios. Isso é uma coisa absolutamente certa. Vai acontecer com todas as empresas, terão que se integrar, não só pela questão legal, mas também pela questão gerencial, pela questão de quem estiver fora deste processo vai ficar fora do mercado, vai deixar o espaço para outro vir e entrar. Então, a necessidade de integração com o contador de forma digital. Então, se toda a documentação fiscal, sejam livros, sejam notas fiscais, estarão sendo transmitidos para o fisco de forma digital, ou seja, não haverá mais documento fiscal em papel. Nota fiscal em papel, como eu disse há pouco, não vai mais existir, pelo menos aqui no estado da Bahia, a partir de 2019, ou seja, nós estamos há 2 anos apenas de acabarmos com o documento em papel. Então, o que é que você vai mandar para o seu contador? Já pensaram nisso? Quem for empresário vai ter que mandar arquivos digitais. Então, o seu contador também vai ter que estar no mundo digital, obrigatoriamente, para ele transmitir essas informações para o fisco. O fisco não quer mais que você mande papel. Quando hoje nós recebemos uma intimação para atender demandas de fisco, nós simplesmente apresentamos pouquíssimos documentos em papéis. Quando chegamos à sala dos fiscais, dos auditores, eles simplesmente abrem o sistema da Cefaz e estarão lá de posse de todas as informações acerca de nossa empresa. Ele sabe quanto cada empresa vendeu no cartão de crédito, sabe quanto cada empresa declarou de venda, sabe quanto cada empresa comprou, porque tudo é nota fiscal eletrônica. Ela sabe que nossa empresa comprou X e Y, sabe de quem comprou, sabe que produto comprou. Então, o fisco sabe tudo das nossas empresas. Eu acredito que chegará um dia em que o empresário que não estiver atento, não adquirir tecnologia, não adquirir sistema de informações para lhe acompanhar, vai chegar a uma fiscalização onde o fisco tem inúmeras informações sobre sua empresa, coisas que você não vai saber. Então, não é possível que eu tenha uma empresa e que um terceiro, como o fisco, saiba mais sobre a minha empresa do que mim mesmo, que estou ali todos os dias, no dia a dia, acompanhando, ralando no batente. Então, pensando nisso, que nós estamos vendo que não há outro caminho para nenhuma empresa. Mais cedo ou mais tarde ela vai entrar nesse mercado, ela vai ter que adquirir uma solução de gestão. E vamos trabalhar para que nós possamos adquirir uma fatia desse mercado. A baixa capacitação dos empreendedores brasileiros para lidar com todo esse cenário de inovações e exigências. Bom, nós falamos que todas as empresas terão que adquirir tecnologia, terão que implantar sistemas de informações, terão que prestar contas ao fisco de forma digital. Essas informações o fisco não aceita de qualquer forma. O fisco aceita as informações da forma que ele estabelece. Ele quer CFOP, ele quer CST correspondente, ele quer o NCM correto, ele quer códigos específicos que eles criam a todo instante de forma correta. Se eu aplico a codificação errada, eu vou pagar um preço por isso. Então, quem é que vai ensinar a estes empresários que simplesmente sabem comprar e vender produtos, sabem comercializar, a utilizar essas ferramentas, a passar esses códigos, a poder municiar ele com todo esse processo, com informações que ele precisa saber e que ele não tem tempo, ele não tem muitas vezes conhecimento e ele não tem
vontade, disposição para poder aprender tudo isso. Então é aí que entra o papel do nosso consultor adjunto. Nós temos, aí você vai dizer para mim, as pequenas empresas têm o contador, de fato tem o contador, mas nem todos os contadores estão também devidamente preparados com esse conhecimento para poder auxiliar o seu cliente nesse processo. Os contadores também, por o seu lado, está também recebendo uma chuva de exigências do fisco, de forma que ele também não tem tempo, ele tem que se atualizar para ele fazer o trabalho que ele já faz. Ele não tem o tempo disponível para aprender o que o cliente dele lá precisa, do lado do cliente, para poder ir lá ensinar o cliente. Então ele já tem também a sobrecarga de exigências contra ele, e que não permite que ele tenha o tempo necessário para ir até o cliente e passar essas informações. Mesmo que o contador faça isso, ele ainda assim precisará de ter pelo menos o software de gestão. Então, nós acreditamos que o mercado está aí, as oportunidades estão aí, e nós estamos nos preparando para poder atender a esse mercado e poder crescer dentro dele. Então, quais serão as funções do consultor? O consultor adjunto, que trabalha em parceria com a Maxus Sistemas, fará a prospecção, a apresentação e a venda dos nossos produtos, das nossas soluções, dos nossos sistemas. Fará um pré-diagnóstico para a implantação do sistema, ou seja, ele vai chegar na empresa, verificar quais são as necessidades do cliente a nível de recursos tecnológicos, computadores, impressoras, necessidade de treinamento, quais são as pessoas que vai treinar, vai aprender, que tipo de coisa que vai aprender, se a empresa tem uma estrutura administrativa onde você tem uma pessoa no setor de compras, uma pessoa no setor de faturamento, tem uma pessoa no setor financeiro. Então, para cada pessoa ele vai estabelecer o tipo de treinamento que aquela pessoa vai tomar, qual é o papel que ela vai exercer dentro desse processo. Então, o consultor, na verdade, ele faz um projeto de reestruturação organizacional da empresa. Por quê? A microempresa normalmente não se preocupa tanto com essa questão organizacional. Então, os consultores, ao chegarem nessa empresa para vender as nossas soluções, se depararão com essa necessidade de redistribuir funções, refazer processos. Então, tudo isso é trabalho de consultoria. As empresas de softwares, muitas delas hoje deixaram de ser empresas apenas de software e passaram a ser empresas também de consultoria, de gestão. Por quê? No processo de implantação de qualquer sistema, a questão organizacional, a questão de mudar processo, de interagir com processo, de melhoria de processo, ela é necessária. Então, para fazer isso, não vamos esperar que uma pessoa que tem o seu dia a dia tomado, que é o empresário, com outras questões, que é comprar, vender, buscar melhores preços, melhores condições, é criar, abrir novas unidades de negócio. Nessa correria do dia a dia do empreendedor, nós vamos esperar que ele tenha condição de fazer tudo isso sozinho. Então ele precisará de apoio de outros profissionais, ele precisará de ajuda de outros profissionais. E esse profissional que nós visualizamos é o consultor, que vai chegar com a capacitação necessária para poder atender essa necessidade do cliente. Fazer o treinamento em company, ou seja, aquele treinamento que será realizado dentro da empresa, também será papel do consultor. Acompanhar a execução do projeto e do cronograma de implantação. Então, o consultor ele vai dizer o que é que vai ser feito, dizer as datas, os prazos, entendeu? As pessoas que serão responsáveis por cada etapa do projeto de implantação do sistema. Então, isso é consultoria, isso não tem a ver com a solução do sistema. O sistema está pronto, mas precisa de alguém que determine a forma melhor de trabalhar com o sistema, que faça os treinamentos, que diga quem vai fazer o quê, e que diga que dia que vai fazer e quando isso vai ser concluído, e quando que isso vai realmente estar realizado dentro da empresa. Então, nós precisamos do consultor exatamente para comandar esse processo de elo entre a Maxus e o cliente.
Então o consultor vai ganhar para poder fazer isso, vai ganhar para construir a sua carteira de cliente. Então, ainda seguindo no processo de funções do consultor, ele vai prestar suporte instrucional. O que é suporte instrucional? É aquele suporte de orientação, como eu devo fazer determinada situação, como eu devo resolver uma determinada situação que surge no dia a dia das empresas. Competindo, ou seja, compete a Maxus disponibilizar aquele suporte online, aquele suporte de emergência. O sistema travou, a máquina travou, o sistema não acha o servidor, a nota fiscal deu erro, não estou conseguindo enviar, aí eu estou com dúvida, onde é que eu acho determinada função. Isso é suporte online, isso é helpdesk. Esse é o suporte a Maxus vai prestar para o consultor. O consultor não pode estar no atendimento ao cliente, realizando a venda, realizando a consultoria, realizando um treinamento no cliente e de repente ter que resolver uma emergência de um determinado cliente dele. Então a Maxus irá resolver esse problema. Ela vai ter lá técnicos de plantão que vai resolver o problema de emergência daquele cliente que é do consultor também. Porém, o consultor vai trabalhar na parte de orientação e a Maxus vai trabalhar na parte de suporte de emergência, de helpdesk, de socorro. Opcionalmente, o consultor pode firmar contrato adicional com o cliente para prestar serviços como alimentação de banco de dados, que são cadastro de clientes e fornecedores, configuração e preparação de balanças elétricas. Então, são serviços, ou seja, além de você como consultor ganhar pela venda do contrato com o cliente, você vai ganhar a comissão pelo valor que o cliente vai pagar mensalmente para a Maxus, ou seja, você vai ganhar 50% do contrato que for fechado de manutenção mensal que o cliente vai pagar para a nossa empresa, para a Maxus. Então, você fechou um contrato lá de R$500 de manutenção com o cliente. Será 50% do consultor, 50% da Maxus. Ah, mas o cliente tem necessidade de consultoria. Isso compete ao consultor. A Maxus não vai receber nenhum centavo, não quer participação nenhuma sobre os contratos que o consultor fechar diretamente com o cliente relacionado a atividades de consultoria, de treinamentos extras que forem realizados. Então a Maxus vai participar apenas de 50% daquele contrato mensal. Então o consultor vai ganhar 50% desse contrato e 100% dos serviços extras que nós citamos aqui, que ele oferecer lá para o cliente. Então ele vai negociar com o cliente, vai acertar com o cliente e vai receber por isso. A Maxus não vai nem querer saber quanto o consultor cobrou do cliente. Isso é uma negociação que vai competir ao consultor e ao cliente exclusivamente. A Maxus não vai se envolver com essa negociação nem com o recebimento desse valor. O consultor negocia, contrata, estabelece como vai receber, tudo diretamente com o cliente e a forma como o cliente vai pagar. Se vai ser pagamento direto em dinheiro, boleto bancário, recibo, etc, etc. Também você pode fazer, então, entre esses serviços extras que o consultor vai negociar diretamente com o cliente, nós temos aqui, como eu já citei, cadastramento de cliente, cadastramento de produtos, preparação de balanças eletrônicas, que é um serviço extra que nós não fazemos na implantação. A empresa tem que já ter a pessoa lá preparada. Se não tiver a pessoa preparada, nós temos que preparar, mas também temos que cobrar por isso. Então, lançar notas fiscais de compra. Existe aí situações onde as empresas não têm pessoal nem para lançar as compras no sistema. E a empresa tem que enviar o arquivo, se integra no fim do mês, e não tem uma pessoa disponível porque todas as pessoas que trabalham nessa empresa já têm ocupação suficiente, ou seja, elas não têm tempo ocioso para agregar mais uma atividade que é trazida pelas exigências fiscais, por exemplo, de implantar sistema, de ter que emitir nota, de ter que dar entrada em nota, de ter que gerar se integra. Então, nessas empresas, a mão de obra já é totalmente ocupada, ou seja, todo mundo já tem suas obrigações. E entre situações novas, como é o fato de você estar obrigado a gerar
enviar essas obrigações fiscais, ter esses controles. Então esse serviço extra que entra geralmente é um complicador para a utilização do sistema. Então, em muitos casos, quando a gente deixa isso totalmente por conta do cliente, do funcionário do cliente, geralmente temos dificuldade. Então, em alguns casos, nós temos hoje já pessoas que trabalham com uma espécie de consultor conosco que suprem essa necessidade. Vão lá e acertam com o cliente, ó, vou te cobrar um valor X e todo mês eu venho aqui, lanço as notas fiscais e gero o seu arquivo. Se integra, seu SPED, sua declaração de substituição tributária, que é essa DESTIDA, que é uma declaração nova que as empresas são obrigadas a entregar agora a partir de agosto. Mais funções do consultor. O consultor pode ainda firmar contratos extras para fazer conciliação bancária, fazer contabilidade gerencial, fazer acompanhamento de fluxo de caixa, fazer análise de desempenho, fazer planejamento financeiro, elaborar política de crédito. Então são serviços que muitos empresários necessitam, muitos empresários necessitam, e que não tem pessoal, ou não tem conhecimento, ou não tem as ferramentas para poder realizar esse trabalho. Então nós acreditamos que à medida que o empresário conhecer todo o potencial de informações que o nosso sistema está preparado para gerir, ele vai demandar mais serviços como esses que nós estamos citando. São serviços de consultoria, serviço de apoio à gestão. Na medida que o empresário verificar o potencial de informações que ele vai ter, a riqueza de informações que ele vai ter, com certeza ele não vai ficar restrito a simplesmente cumprir obrigações fiscais. Ele vai querer utilizar essas informações, ele vai querer saber os números da empresa dele, ele vai precisar de uma pessoa que sente, que reúne, que discute, que dê também uma opinião a respeito dos números da empresa dele. E quem vai fazer esse trabalho? O nosso consultor adjunto. Então, quais são as funções que ficarão para a Maxus como parceira nesse processo? A Maxus prestará o suporte em tempo real, aqueles helpdesk de emergência. A Maxus irá disponibilizar intenso programa de treinamento para os consultores, ou seja, vocês que queiram se candidatar a consultor adjunto da Maxus, passarão por um processo longo de treinamento que, no mínimo, deve durar em torno de 150 horas de treinamento. Então é meia pós-graduação a carga de treinamentos que nós vamos ter. Mas nós vamos dar esse treinamento todos com foco no uso da nossa ferramenta, mas cercando o consultor de todo o arcabouço necessário que ele precisa. Primeiro, para trazer o cliente. Segundo, para conseguir fazer o trabalho de implantação com eficiência. E terceiro, para que ele possa orientar o empresário no melhor caminho possível com as informações que o sistema passará a fornecer a partir do processo de implantação ser concluído. Então a Maxus também vai disponibilizar um consultor sênior, consultor com experiência, para auxiliar o consultor adjunto, que ainda será iniciante nesse processo, para fazer o melhor trabalho possível. Vai elaborar o projeto de implantação para dizer para cada modelo de negócio, para cada modelo de gestão que ele encontrar no dia a dia, ele vai dizer assim, a melhor caminho para você gerenciar, para você dar o melhor resultado para esse cliente é esse aqui. Então esse consultor sênior, com conhecimento melhor da ferramenta, com conhecimento, com experiência mais ampla sobre processos de implantações semelhantes, ele poderá dar um apoio decisivo ao consultor no estabelecimento do melhor modelo de gestão para cada cliente, para cada perfil de cliente. Então esse é um compromisso que a Maxus tem de dar esse apoio ao consultor adjunto. Ele não vai chegar e ser colocado no mercado e vai ficar lá e tem que se virar sozinho. Ele vai ter sempre o apoio dos consultores da Maxus que estarão ali disponíveis para poder sentar com ele e discutir projetos onde ele precise de um apoio, onde ele ainda não se sinta seguro, onde ele ainda não tenha o conhecimento completo da ferramenta para determinar o melhor caminho de atender
a necessidades específicas e especiais de cada cliente que vão surgir no dia a dia do seu trabalho. Então, a remuneração do consultor adjunto. O consultor irá receber 60% do contrato inicial de implantação. Este contrato hoje, você tem ideia, varia entre 600 a R$ 1.200 para uma carga horária de 6 a 12 horas. Então, em média, a Maxus não cobra a licença dos seus clientes. A Maxus aluga o seu software. O cliente utiliza até o dia que ele achar que deve. Então, mas nós cobramos pelo treinamento. Nós cobramos pelo serviço de implantação. Então, quando a gente estabelece uma carga horária inicial, essa carga horária prevê a parte de instalação e configuração e a parte de treinamento. Então, geralmente nós estabelecemos um mínimo de 6 até 12 horas inicialmente, mas depende muito da empresa. Você sabe que essa carga horária não é suficiente. Se a empresa precisar de 30 horas de treinamento, as 18 horas que serão fornecidas a mais, o consultor receberá e ficará com 100% do valor. A Maxus não vai querer um centavo desta carga horária adicional que será prestada. Então, nós estabelecemos isso como uma carga horária mínima e na qual nós temos também 40% do valor, porque a Maxus também tem trabalho no novo cliente. Ela também tem uma demanda de suporte maior durante a fase inicial de implantação do cliente, porque o cliente está com mais dúvidas, então ele demanda mais tempo de suporte. Então, a Maxus também vai ter o trabalho do consultor sênior, que vai auxiliar o consultor adjunto no estabelecimento da melhor rotina, da melhor maneira, do melhor modelo de implantação. Então, por esse trabalho que a Maxus faz inicialmente no seu cliente, embora a Maxus não vai treinar o cliente, não vai lá até o cliente fazer esse treinamento, mas ela tem aumento de demanda por conta de novos clientes. Você tem ideia, o cliente que está usando a nossa ferramenta há mais de 12 meses, ele consulta o suporte no máximo 1 ou 2 vezes por mês, enquanto que o cliente que está em fase de implantação, ele demanda às vezes horas todos os dias do nosso suporte. Então, por essa carga horária que é maior no início da implantação, é que nós temos que cobrar também um percentual do processo inicial de implantação. Apenas por isso que nós cobramos, ou seja, nós participamos desse bolo inicial. Mas se for previsto que naquele contrato daquele cliente 12 horas não foi suficiente e precisa ser colocado mais 20 horas, o consultor irá estabelecer um contrato extra de venda de treinamento adicional, desde que seja o consultor que irá lá promover esse treinamento, ele vai receber 100% dessa carga horária adicional de treinamento que o cliente vai demandar. Então, a partir do momento que você fixou a carga horária inicial, o que vier dali para frente será inteiramente do consultor em matéria de treinamento. Ele vai receber 100% dos serviços extras contratados entre ele e o cliente. Então, aquilo que eu falei. Todos aqueles serviços extras, serviços adicionais, como cadastramento de produtos, processos de consultoria, cadastramento de clientes, lançamento de notas, geração mensal de arquivos de entrega, que o consultor conseguir fechar com o cliente, a Maxus não vai participar em nenhum centavo, ou seja, 100% do consultor. 50% do contrato mensal de suporte do sistema de forma vitalícia. Então, o consultor fechou o contrato, o cliente vai pagar R$300 de mensalidade, 50% da Maxus, 50% do consultor, enquanto esse cliente estiver ativo e o consultor também estiver ativo, dando suporte a esse cliente. Esse consultor vai receber por isso aí pro resto da vida dele. Basta que o cliente e o próprio consultor, ambos, estejam mantendo o mesmo contrato do início até o dia que Deus permitir. De 10 a 20% sobre os treinamentos cobrados pela Maxus fornecidos aos seus clientes. Então, além dos treinamentos que o consultor irá disponibilizar, existem alguns treinamentos específicos e que serão fornecidos pela Maxus para os clientes finais. Então,
treinamento, por exemplo, para a área fiscal, que é treinamento mais contábil, mais específico para determinadas situações. Se o consultor vender esse treinamento, que será fornecido na sede da Maxus ou de forma ou pela web, o consultor venderá esses treinamentos e ele vai ganhar, obviamente, comissão sobre esses treinamentos que serão fornecidos aos clientes que eles venderem. A forma de contratação entre a Maxus e o consultor. O consultor terá de constituir uma empresa com atividade de contabilidade, representação, consultoria ou auditoria. Em qualquer dessas atividades, nós aceitamos como consultores adjuntos da Maxus. Nos primeiros 90 dias, como boa parte dos nossos futuros consultores não terá uma empresa constituída, nós faremos esse contrato prévio como pessoa física mesmo, até que a empresa dele possa estar constituída para que geremos novo contrato com as mesmas cláusulas, evidentemente. As comissões do consultor será paga mediante a emissão de nota fiscal de prestação de serviço. Então, fechou o mês, o consultor tem um valor X para receber de comissão, ele emitirá uma nota fiscal contra a Maxus e a Maxus irá fazer o pagamento deste valor de comissão. Aqueles serviços que forem fechados direto com o cliente, entre o consultor e o cliente, é o consultor que vai negociar com o cliente a forma como ele vai cobrar. A Maxus não participa e não quer nem saber quanto cada consultor cobrou de serviço extra. Programa de treinamento do consultor. Nós teremos pelo menos os seguintes cursos. Um curso de introdução ao sistema GMAX, ou seja, é o conhecimento da ferramenta. Um treinamento para instalação e configuração do sistema, inicialmente. Um treinamento de realidade simulada, ou seja, vamos simular o funcionamento de uma empresa, com várias operações que ocorrem no dia a dia dessas empresas, com todo o cenário de uma empresa real, só que de forma fictícia, de forma simulada. Então, esse é um treinamento que o consultor participará e que será de muito proveito, porque ele vai ter uma ideia de como o sistema vai funcionar dentro de cada negócio e com os resultados que ele vai perceber. Processo de prospecção e venda de software, ou seja, como chegar até o cliente. Qual é a melhor forma de vender? Uma coisa é vender sapato, uma coisa é vender perfume, outra coisa é vender software. São processos de vendas. Ou seja, embora os princípios da venda estão presentes, mas vender software não é a mesma coisa que vender perfume. Então existem dicas, existem rotinas que são diferentes e é isso que nós vamos apresentar neste treinamento de prospecção e venda de softwares. Técnicas de negociação, que faz parte também da venda. Técnica de negociação específica para a negociação de venda de software. Como é que eu negocio com o meu cliente? De venda de software e de venda de consultoria. Vender consultoria é uma venda de alta complexidade. Não é fácil você fazer o cliente perceber a utilidade de um serviço de consultoria. Mas nós temos treinamentos específicos para esse segmento. Como cobrar, como oferecer, como conseguir fechar o melhor contrato possível diante das resistências que o cliente vai apresentar para você. Ou seja, você vai fazer uma negociação onde você não vai vender seu serviço de graça e o cliente vai pagar também, tendo consciência de que ele vai ter retorno sobre aquele serviço que ele estará pagando. Treinamento de planejamento financeiro através do sistema GMAX, contabilidade introdutória, que é uma contabilidade básica para precificação, gestão de fluxo de caixa, planejamento e controle de produção através do sistema GMAX, demonstrações contábeis e fechamento de balanço via sistema GMAX, análise de balanços. Bom, esses são os treinamentos iniciais previstos aí para o consultor adjunto. O material de trabalho que o consultor precisa ter. Ele vai ter que fazer um crachá, onde ele vai se identificar como consultor da Maxus Sistema, consultor adjunto. Camisa com logomarca da Maxus, porque ele tem que se identificar como profissional que representa a Maxus Sistemas. Roupa e calçado social, notebook,
Não é necessário ter veículo, mas é interessante porque vai chegar um momento que vai ser necessário, mas inicialmente talvez não seja necessário. Quem tiver é ótimo, quem não tiver não fique impedido de participar do projeto. Nós vamos fornecer material como folders, mas cartão de visita geralmente tem que ter o nome do próprio consultor. Então o folder a Maxus já dispõe para fornecer para o consultor trabalhar, e o cartão de visita será por conta do consultor fazer o seu próprio cartão. Nós já temos o modelo, apenas o consultor vai chegar lá e pagar para rodar, para imprimir o seu. Fichas de prospecção, que são tem os requisitos e habilidades para poder você ser consultor da Maxus, consultor adjunto da Maxus Sistemas. Nós estamos colocando como requisitos formados ou em fase final de formação na área de contabilidade ou administração de empresas. Não estamos eliminando por completo profissionais de outras áreas, mas as áreas que terão maior facilidade de trabalhar como consultor são essas duas áreas. Mas outras áreas que por acaso queiram participar, se interagir no programa, que de repente já tiveram conhecimento, que você pode não ser um administrador de empresa, mas você já foi dono de negócio, você já geriu negócio, você tem vários cursos nessa área de gestão, inclusive pós-graduação, então você não precisa necessariamente ser um profissional formado em administração para se tornar consultor. Então, nós não estamos descartando, em princípio, profissionais de outras áreas, mas as áreas de maior adesão, de maior coesão com o nosso projeto, são áreas de contábeis e administração. Domínio das funções básicas do computador, ou seja, você tem que, claro, saber mexer em computador. Conhecimento de Windows, o sistema operacional, conhecimentos básicos de ferramentas de Word, Excel, PowerPoint. Habilidade interpessoal, habilidade comercial, saber negociar, entendeu? Muita disposição para trabalhar no mínimo 8 horas por dia. Então você tem que ter tempo disponível para poder aderir ao nosso programa. Nós não estamos aceitando pessoas que tenham atividades que venham trabalhar conosco como um complemento de renda. Por quê? É um trabalho que vai exigir que você esteja à disposição do cliente. Todo o tempo vai surgir situações onde você vai ter que correr para o cliente para resolver problemas. E se você é um profissional que de repente não dedica tempo integral, ficará difícil ter algum resultado positivo. Então nós não estamos permitindo, contratando, aceitando pessoas que tenham atividades paralelas, a menos que seja atividades em horários ou que tenha uma mobilidade que lhe permita a qualquer momento que você tiver uma situação para resolver, você tenha disponibilidade para atender o seu cliente, o nosso futuro cliente. As nossas metas de produtividade para o consultor adjunto: implantar 4 novos clientes por mês, 30 clientes nos primeiros 12 meses. Então essa é a meta, foco que nós estaremos passando para o consultor. E é uma meta, vocês não precisam se assustar, porque vender 4 contratos de sistema por mês, gente, não é nada difícil. Digo para vocês, a cada 50 clientes que nós oferecemos o sistema, e que não tenha outro sistema, obviamente, a cada 50, pelo menos 30 demonstram interesse. Se demonstrar interesse já é um primeiro passo. Claro que nem todos os 30 irão comprar, nem todos os 30 terão o suporte financeiro para fazer esse investimento, mas significa que pelo menos desses 30, uma boa parte deles, eu acredito, no mínimo 20, 30% dos 30 que se interessam, eles realmente efetivarão uma compra. Não, a questão é que essa é uma venda que ela demora a acontecer. Então, nós estamos preparados porque você não inicia a negociação para vender um sistema agora e no outro dia ou no mesmo dia você já fecha. Existem casos que isso acontece quando às vezes o cliente já está com aquela necessidade, já está com aquela ideia de comprar, mas isso não é comum. A não ser quando o cliente te liga dizendo eu quero comprar, eu já preciso, e você pode conseguir visitar o cliente e fechar na primeira visita. Mas geralmente não se fecha
contrato de sistema nas primeiras visitas. Isso é uma venda consultiva, é uma venda orientativa. É o melhor argumento que vai fazer o cliente tomar a decisão dele de comprar o nosso ou de comprar o do nosso concorrente. Então, nesse quesito, como nós estamos trabalhando com consultores que terão conhecimento sobre como é que funciona uma empresa, como é que gere uma empresa, então, por isso que estamos apostando que o consultor, ele será sempre o melhor vendedor. O cara que é vendedor de software, ele é só vendedor. Ele não conhece como é que uma empresa funciona, ele não tem noção, geralmente não tem. Então ele é só vendedor, ele foi um cara que tomou treinamento para vender, para muitas vezes quebrar argumentos de resistência ao cliente. Então esse é o perfil. Os nossos concorrentes trabalham com vendedores de software. Então o argumento do cara é para vender. O nosso argumento será para solucionar problemas do cliente, para resolver a necessidade do cliente. Então nós não estamos contratando vendedores de software, nós estamos contratando consultores para solucionar problemas dos clientes. Então essa é uma diferença básica que fará com que o nosso modelo tenha um grande diferencial em relação à nossa concorrência. E com certeza, se você estiver preparado com os argumentos corretos, tiver um trabalho correto, o consultor vai ter muitas vantagens em relação ao vendedor de software. Ou seja, uma coisa é o cara que vai dizer para o cliente aquilo que ele precisa ouvir, que vai dizer, olha, realmente você tem razão, é isso que eu preciso. Outra coisa é aquele cara que só quer lá vender e que simplesmente quer fechar o contrato, assinar e obrigar o cara a pagar e coloca lá um técnico de informática que só sabe instalar sistema, vai lá instalar e dar treinamento, como é que cadastra um produto. Isso é modelo superado. Nós temos que mandar para dentro das empresas pessoas que realmente entendam, que possa o cliente perguntar e ele saber as respostas, que possa o cliente ter a dúvida como é a melhor forma de ele tratar uma questão e ele ter a resposta. É para isso, por isso que estamos apostando em consultores e não em vendedores. Bem, projeção de ganhos do consultor. No primeiro mês, se você fechar 4 contratos a R$ 1.200, você terá um faturamento de R$ 4.800 na sua carteira. E desse faturamento você recebe 60% de comissão, você ganhará R$ 2.880. De serviço extra que você poderá oferecer, estamos supondo que você ofereça serviços como cadastramento inicial de produtos, de clientes, etc., contas a pagar, receber, que você auxilie o cliente nesse processo para acelerar a implantação de algum desses clientes. Nós estamos estimando aqui R$ 600. Pra você ter ideia, se nós formos cobrar para cadastrar 1.000 produtos em um cliente, 1.000 produtos, você vai cobrar no mínimo de 300 a 400 reais para cadastramento de 1.000 produtos. A média seria 500 reais, mas para fechar, para você não ficar parado, 400 reais é bem remunerado, porque o cadastramento do nosso sistema ele é um processo bem rápido. Então você vai cobrar esse valor e não vai te dar prejuízo, e o cliente vai pagar porque não é um valor caro. Se ele colocar uma pessoa para aprender, um funcionário para trabalhar lá, para cadastrar esses 1.000 produtos, esse funcionário, por não saber, por não ter a mesma agilidade, ele pode levar até 15 dias. 15 dias de um funcionário, basta você fazer a conta e vai ver que se ele te pagar 500 reais é barato. Isso é número, isso é matemática. Basta você mostrar para o cliente como 2 e 2 são 4. Segundo mês, você fecha mais 4 contratos, você vai ter um faturamento de 4.800, comissão 2.880, serviço extra 300 reais, uma hipótese, né? Sempre vai ter serviço. Comissão sobre o serviço suporte, ou seja, você já tem 4 clientes do mês passado, a média de 200 reais cada um, 50% disso igual a 400. Total que você vai ganhar no segundo mês, 3.580. Terceiro mês, você fecha mais 4 contratos, total da comissão 2.880. Comissão sobre contrato de suporte, você já tem 8 clientes anteriores que já estarão pagando esse mês. Faturamento total 1.600, 50% disso você recebe 800. Total 3.680. Quarto mês, você fecha mais 4 contratos, mais 2.880 de comissão. Você já tem 12 clientes anteriores a 200 reais em média, 50% disso você já tem 1.200 reais.
total R$ 4.080. Quinto mês, você fecha 3 contratos, porque à medida que você tiver muitos clientes, você vai ter menos tempo para poder vender, e aqueles clientes estão em processo de implantação, então você vai estar mais sobrecarregado e você não vai ter a mesma produtividade, aliás, nem vai ter condição de atender a mais 4 novos contratos todos os meses. Então, a gente já estima isso dentro de uma realidade onde você vai diminuir a sua incursão de novos clientes na carteira, a partir do momento que sua carteira de clientes vai aumentando. Então você vai ter vários treinamentos em processo e tal, se bem que quando você tirar horas para fazer treinamentos extras, você já vai estar ganhando por isso. Então, em média, no mínimo, o consultor vai ter R$ 2.160 de 3 novos contratos. Como ele já tem 16 clientes na carteira, ele já vai ter uma receita pelo suporte, pelo contrato mensal do cliente de R$ 1.600 no quinto mês, total R$ 3.760. Sexto mês, 3 novos contratos, R$ 2.160 de comissão, comissão sobre o serviço de suporte, R$ 1.900, total de R$ 4.060. No final de um ano, se você tiver 30 clientes, você já se sustenta. 30 clientes a R$200 dá o que? R$6.000. Vezes 50%, você já tem R$3.000 líquido e certo todos os meses, sem precisar fazer mais nada, bastando manter sua carteira de clientes. Então, a nossa projeção é para o cliente ter, para o consultor ter 50 contratos em 2 anos. Se ele tiver 50 contratos a R$200 em média, são R$10.000, ele vai ter R$5.000. Ou seja, isso é todos os meses, enquanto aqueles 50 clientes obviamente estiver dentro da sua carteira. Então veja que é uma projeção de ganhos realista, nada mirabolante. Isso eu acredito que vocês têm condição, você como consultor tem condição de faturar muito mais que isso, que nós não estamos colocando nenhum serviço de consultoria, nós não estamos colocando praticamente serviço extra nenhum, apenas vendendo novos contratos e fazendo a implantação das 12 horas, que você vai ter implantação de 30 a 40 horas, onde você vai cobrar em média R$100 por hora adicional de treinamento. Entendeu? Você pode cobrar menos, mas em média são R$100 por hora de hora adicional de treinamento. Então isso vai te render muito. Então nós temos a meta de 30 clientes. Para a gente, quanto mais cliente, melhor. Mas melhor que ter 30 clientes é ter 20 clientes bem implantados, satisfeitos, e que esses 20 clientes bem implantados vão te indicar mais 20, e você como consultor vai crescer, porque você vai ter um trabalho bem feito, você vai poder cobrar mais caro do seu cliente, melhor, e cliente satisfeito não vai usar nosso sistema. Então, para a gente, o cliente bem implantado, ele jamais vai trocar a nossa ferramenta, por outro sistema concorrente, já que ele vai ter um custo competitivo, a gente vai ter um custo competitivo, vai ter sistema mais barato, isso aí é evidente, mas nós temos que colocar nosso diferencial pela qualidade do serviço que a gente aposta que o consultor irá fazer perante o nosso cliente. A ferramenta é excelente, entendeu? Foi preparada para isso, entendeu? E o trabalho do consultor é o que vai fechar esse ciclo de qualidade para o nosso cliente, e é nisso que a gente aposta para crescer nesse mercado. Um abraço e nós esperamos que você venha participar aí desse projeto.